Luz, câmera, ação. Nunca isso foi tão presente e necessário no mundo dos negócios. Quer escutar um pouco mais sobre isso? Olá, e nós estamos aqui em mais um NunaCast, um projeto realizado pela Nuna Marketing Imobiliário, com o patrocínio de SZL Imóveis, ArcJobs e também da Conforto Ambiental. E hoje meu convidado vai falar de algo que não pode ser mais contemporâneo e mais necessário para todas as pessoas que querem estar presentes e bem posicionadas, com uma imagem bem construída nos seus segmentos de atuação. Eu vou falar com Carlos Rafael Barrios, que é sócio da Fly Filmes. E o nosso assunto hoje é audiovisual. Tudo bom, Rafael? Tudo bem, Adri? Que bom que você está aqui. Fiquei feliz que você aceitou meu convite. Eu que fico agradecido pelo convite, né? Uma honra estar aqui com você. Você que está há tanto tempo nesse mercado, né? Audiovisual, mercado imobiliário. E foi muito bom conhecer você e poder trabalhar com você também. Então vamos começar a nossa conversa, né? Porque a nossa parceria é recente, mas ao mesmo tempo a gente já tem passado por grandes desafios, né? Sim. E eu gosto de começar pelo primeiro capítulo da história de cada um que senta nessa mesa. Então, vamos abrir teu livro aí. Como é que tudo começou? E eu sei que tem uma mudança de carreira no meio da história. Então, conta pra gente aí. Como é que a Fly Filmes começou a voar? Então, eu nasci em Blumenau, né? Sou catarinense, de família gaúcha. Minha família é tudo do sul. E, enfim, mas eu morei a minha vida inteira praticamente aqui em Curitiba, né? Hoje eu moro aqui em Curitiba e moro em Santa Catarina também. Divido aqui um pouco cada lado. E foi justamente numa mudança dessa, eu me formei em veterinária. Trabalhei mais ou menos 10 a 12 anos com medicina veterinária. Trabalhava na área de gestão de qualidade de alimentos. Então, não é cuidando de animais, mas sim de alimentos, da qualidade, refrigeração e tudo mais. Trabalhei na Friboi, na JBS. Trabalhou naquela época conturbada, não? Um pouquinho antes ali, mas já era bem agitado o negócio. Então, assim, antes de virar notícia. Antes. Coisa loucura, assim, recebimento de 15 carretas de 45 toneladas, tendo que estar analisando, enfim, dentro de câmera fria, menos 30 graus, menos 8 graus, e saía. Enfim, é uma loucura, né, essa vida. Meu avô trabalhava em frigorífico, então, assim, eu tenho essa coisa que já Tá no DNA da família. Fazia parte. E aí trabalhei um tempo, eu vislumbrava muito ser fiscal agropecuário, até que o dia que eu vi que não era aquilo para mim, né? E que dia que foi esse? Eu tive alguns problemas com o fiscal agropecuário, assim, sabe? E aí eu conheci a profissão por dentro e eu vi que, olha, eu sempre gostei de animais. E aí eu vou trabalhar com abate de animais, entendeu? Então, assim, eu comecei a ver algumas coisas que não estavam certo, assim, na minha vida. E eu sempre gostei de fotografia, né? Sempre gostei de filmagem, essas coisas. Eu sempre gostei disso. E aí, nessa que eu saí da JBS, eu resolvi dar um ano sabático, assim, pra mim. Eu falei assim, olha, eu vou dar uma relaxada, quem sabe fazer umas fotografias. E aí me mudei pra Garopaba. E lá comecei a trabalhar com audiovisual, tirando fotografia. Depois comecei trabalhando com drone também. E aí, quando eu vi, eu estava unindo já o drone com a filmagem terrestre, já partindo para a área dos institucionais, né? Mas o início em si foi com essa questão de drone. E aí eu me juntei com um amigo meu que trabalhava em Florianópolis, que é o meu sócio, que trabalhava em Florianópolis, na Fly Filmes. Me convidou para trabalhar juntos e aí estou até hoje. Já fazem 8 para 9 anos, aí quase 10 anos aí trabalhando nessa área. Nossa, uma mudança radical, né? Sim. Colocou os animais no seu lugar de estima certo, assim, ó. Sim. Continuo gostando de animais, tratando bem, agora vamos olhar pro audiovisual. Isso. E assim, então vamos já entrar aí, que é o que nos interessa nessa conversa, né? Nós estamos vivendo um tempo muito visual, né? Eu acho que as pessoas, até pelo advento das mídias digitais, têm abandonado muito os textos, as leituras, tanto que a gente percebe, né, um fechamento de grandes redes de
livrarias e cada vez menos o consumo, né, a não ser no mundo acadêmico, porque a gente tem outras ferramentas que nos trazem o conhecimento, então a intimidade com lugares, com pessoas, com conteúdos que são muito visuais. É, como é que a gente faz? É isso mesmo? Nós vamos mergulhar no visual e isso tem que ser cada vez mais profissional? Como é que você sente isso do teu lado aí? Eu, quando mudei de profissão, eu já enxergava isso ali atrás. Eu falei, todo mundo vai precisar do audiovisual. E a primeira vez que eu vi uma câmera filmando, acho que foi uma Canon 5D filmando, e eu via o resultado, eu falei, porra, mas essa câmerazinha faz isso? Eu também quero fazer, né? Aí eu já vi que todo mundo ia precisar de audiovisual, né? Só que não imaginava a loucura que ia ser com essa evolução dos celulares, com tudo mais, né? Essas tecnologias, Isso, né? a tecnologia avança muito rápido, né? Então, assim, o que eu vejo que realmente o que eu pensava lá atrás estava correto, né? Hoje em dia você vê que existe muita publicação estática, mas o audiovisual sempre vai ser o que vai mais chamar atenção, né? Então tem toda a questão de uma elaboração de um roteiro bem feito, de uma filmagem bem feita, de um áudio bem produzido, né? Então a gente vê que existe muito audiovisual sendo produzido hoje, mas nem todos com a qualidade devida, né? Então às vezes você vê uma filmagem muito bem feita e um áudio ruim. Já fica duvidoso, né? Mas porém, quando a gente vê um material bem editado, bem feito, e que tem um áudio bom, que tem uma imagem boa e que tem um conteúdo relevante, a gente vê que tem um poder muito alto, assim, De engajamento, de atração. Isso. E isso é comprovado através de likes, através do engajamento próprio do post, assim. Isso daí você consegue visualizar. Quando você faz um post estático, quando você coloca um audiovisual bem feito, você consegue ver que o audiovisual sempre se sobressai. E assim, né? Nós já vamos chegar no mercado imobiliário, que é o nosso nicho aqui nesse podcast. Mas, hoje, que tipo de clientes você atende dentro da Fly Filmes? Quais são os segmentos de mercado que estão aí na tua pauta? Então, hoje, bastante imobiliário, né? Bastante imobiliário. Porém, assim, a gente fez muita indústria, muito material institucional mesmo. Porque a Fly Filmes mesmo, o forte dela foi institucional. É institucional, assim, sabe? Então, bastante empresa nos procuram para fazer esse tipo de material. E aí a gente tenta engajar, colocar outros materiais do audiovisual junto com essa entrega institucional, né? E assim, voltando a falar das tecnologias e das ferramentas, então hoje você tem aí celulares com câmeras super potentes. Qualquer lojinha de celular que você vai tem um light ring lá, um ring light, tem outros acessórios e os microfones. Então, na prática, né, ou na teoria, a gente pode dizer que qualquer pessoa, além do mais os aplicativos, né, CapCut e todos os outros, poderia estar apto a fazer bons filmes. Isso é verdade? De certa forma, sim, né? Porém, a gente vê que quando você tem maior experiência no mercado, assim, de tanto editar, de tanto trabalhar com clientes, tanto ver o que funciona, o que não funciona, a gente, com o passar do tempo, a gente vai pegando como pode dizer, um jeitinho diferenciado. Então, você consegue perceber quando é um editor iniciante ou quando é um produtor iniciante, quando é um produtor que tem um pouquinho mais o feeling da coisa, né? É o que eu te falei, é a questão do color bem feito, porque às vezes o celular filma, tudo bem, ele faz, só que aquele dia a luz estava diferente, alguma coisa precisa de um ajuste final, ou às vezes são cortes que a pessoa não faz da forma correta, que deveria ser feita, né? E até mesmo a questão do áudio, né? Que eu vejo que é principal, assim, hoje que você vê que bastante material de boa qualidade visual, porém com áudio ruim, né? Então, acho que isso daí é alguma coisa. E daí vem a questão do pós-edição também, que vem a questão do After Effects, que também traz toda uma qualidade, né? Isso, uma cerejinha ali no bolo da edição. E que daí você vê que pessoas que não fazem isso, né, que deixa a desejar, mas é que talvez essas pessoas não consigam fazer um institucional, né, que é um material um pouquinho mais elaborado. Mas para a mídia social, que o pessoal hoje está fazendo bastante, funciona muito esse material simples, certo?
Mas eu tive uma experiência semana passada que foi um cliente que falou assim, cara, comprei um iPhone, última geração para minha esposa, ela tem 2 clínicas e não sei o quê, mas não deu. Não fica a mesma coisa. Aham. É por isso. Comparando com esse material que você tinha feito. Isso, então é por isso. Então ele até me chamou para fazer uns trabalhos para ele. Ele viu, não adianta. Tem que ter, não basta ter uma câmera, tem que saber fazer um take bem feito, a visão do que você quer passar, né? Então, eu acho que a pessoa quer trabalhar com isso, então tem que estudar e tem que adentrar. Tem que e se aí especializar. o material dela tende a ficar bom com o passar do tempo. Né? E qual que é o olhar, né, de um profissional que está atrás da câmera? Qual é o olhar que ele tem que nós, pobres mortais, não temos? Né? Onde é que vocês conseguem enxergar aquilo que a gente não vê? Olha, o que eu vou dizer? Eu fiz cinema também aqui na HFA, né? Então, isso dentro do estudo já vem um pouco da questão de enquadramentos. Né? Então, o enquadramento fala muito. Né? Dependendo para onde a pessoa está olhando, se a câmera está torta, tudo quer dizer algo no cinema. Então, isso é muito legal e eu acho que todo mundo que quer trabalhar com audiovisual deveria estudar essa questão. Aí a gente pode falar de iluminação, são luzes diferentes para temáticas diferentes. Então, a gente utiliza luzes diferentes, né? E na questão também do color final. Então, em filmes, assim, por exemplo, se é uma cena de que a pessoa está mal, pode reparar isso nos filmes. A cena vai ser verde. Aham, Entendeu? é mesmo? Aham. Se tem ódio, tende a ser vermelha, Aham. né? Ou amor, o vermelho também. Então, assim, toda cor existe uma comunicação para ser utilizada. Então, isso já é cinema. Então, isso que eu digo, que a pessoa quer fazer filmes, legal, estuda um pouco de enquadramento, estuda um pouco de cores, né? Então, isso faz total diferença. E outra coisa que é a última que eu gosto de falar, quando eu vou filmar, eu penso assim, eu sou 1000 câmeras, eu tô ali filmando sozinho. Então eu gosto de imaginar que eu tô filmando com mais uns 5, 6 câmeras ao mesmo tempo. E quais são os takes que eu faria? Então assim, fiz um fechado da pessoa, eu vou fazer um aberto. Fiz um aberto, agora eu vou fazer um mais aberto seguinte. Agora eu vou pegar a visão da pessoa para outra pessoa, vou pegar a minha visão para outra pessoa. Então eu tento fazer um 360 ali para pegar todas as visões possíveis, né? Porque na hora de você fazer a edição, fica muito diferente. E dá uma sensação que realmente tinha 3, 4 câmeras. Mas não, era uma câmera só. Uhum. É que o teu olhar estava espalhado por vários lugares, né? Isso. O teu olhar se isso. multiplicou para dar aquela sensação, aquela qualidade final, né? Aquele resultado Exatamente. final. E assim, agora falando um pouquinho como consumidora de conteúdos e um pouco misturado com meu ofício de publicitária. Ficou um estigma, assim, de que os bons vídeos, principalmente nessas plataformas, né, TikTok, Instagram, enfim, todas essas que vão surgindo, que o humor parece que é um lugar comum. Todo mundo, para ter engajamento, para ser bem visto, para ser seguido, tem que trazer os humores, as piadas, as dancinhas. Até que ponto isso foi corrompendo também uma informação que precisa ser dita de outra forma, mas porque se cria esse lugar comum, né? Faz uma coisa engraçada, uma coisa absurda, que isso é certeza que vai dar resultado. Isso chega a comprometer talvez o que realmente a gente deveria passar versus aquilo que pode ser moda e que as pessoas às vezes até ficam meio desajeitadas aí tentando fazer o que não é delas, talvez. Esse eu acho que é o famoso copy, né, que eles falam, né? Uhum. Vamos fazer um copy. Mas o copy, o que é? O copy é o que você vai transmitir para a pessoa. E hoje as informações são muito rápidas, né? E eles dizem, até 3 segundos você tem que falar tudo. Então. E às vezes eles colocam uma coisa nada a ver no início, que é para chamar a sua atenção, para depois eles falarem do assunto em si, né? Eu não costumo utilizar esse tipo de tática, assim, né? Digamos assim, esse tipo de cópia, assim. Eu sou meio clássico, assim. Eu gosto de usar o clássico, que é o que funciona, sabe? E agora, a questão de copy,
sim, tem que ser muito revisto antes da gente fazer o filme, né? Tudo mais. Mas eu, particularmente, não gosto desse tipo de estratégia, assim, e não utilizo. Acho que, de certa forma, empobrece, né, um pouco a qualidade dos materiais. Mas não vou dizer que não funcione, porque para muita gente funciona, né? A gente sabe disso. E até assim, acho que para temas menos comprometidos, né, que você... Esse é polêmico, porque assim, eu já cansei de ver também imóveis que foram super bem engajados e que assim, vamos apelar, vamos fazer de tudo para alguém olhar pra gente, dar like e tal. E até trazendo um case para você, eu nunca esqueço o empreendimento em Contenda, não lembro agora de quem, faz um tempo já. E contrataram um cara desses bem loucos, assim, sabe? Acho que botaram o cara numa tomada 330 e falaram assim, vai lá e filma. Aí ele ficava subindo nas manilhas e ele gritava e ele pulava. Gente, aqui está a promoção, as casas que você... Eu falei, gente, não é possível. Um homem desse estourou, simplesmente assim. A figura daquele cara pulando que nem um louco em cima daquelas manilhas, entrando e saindo do túnel e pegando argamassa, jogando pra cima. Olha, eu nunca vi um vídeo tão fora da casinha. E esse cara teve um engajamento absurdo. Funcionou. Mas isso nos coloca também, como criativos, em lugares de altíssimo risco. Porque pode funcionar muito bem, mas Sim. o tiro também pode sair pela culatra, né? Sim. Eu Tem que fico, ser muito ai, bem meu Deus, pensado. será? Eu gosto, às vezes, de sair da casinha um pouco. Eu, às vezes, até sugiro, assim, sabe? Pô, podemos fazer aqui para esse lado. Mas geralmente é o cliente que vai escolher, né? Muito particular disso. Né? Um caso semelhante que a gente tem aqui são as propagandas comerciais. Eu não sei se você já viu, da Nissin Miojo. Quem produz é a Fantástica aqui em Curitiba. É fora da casinha. Se você for ver a produção deles... Como que é? Não lembro. Nossa, eles fazem um negócio parecer tosco, mas não é uma mega produção. Parece que é uma pessoa que está filmando com o celular e aí tem um japa que fala tudo errado, aí tem uma criança. Você vê assim a sensação que é uma coisa tosca. Mas não é. É feito para ser daquela forma. Sim, para transmitir as coisas daquele jeito. E no final você dá risada. De tão tosco que você nem imagina a baita produção que foi para fazer aquilo. Mas foi tudo pensado, foi um copy bem pensado e foi em conjunto com o cliente ali. Eu acho interessante. Assim. E sabe o que você está falando? Me abre também uma discussão, uma reflexão. Porque cada vez mais a gente tem visto, né, falando de cinema um pouco, como espectadora, muitas obras desconstruídas, né? Então, esse último filme que ganhou o Oscar, Tudo ao Mesmo Tempo Agora, você chegou a ver? Eu não assisti esse filme. Rafael, você não pode perder esse filme. Porque, assim, tem gente que odeia, fala, mas que loucura, e tem gente que adora. Meu filho mais novo, artista, né, muito ligado em arte, ele me leva sempre para esses conteúdos e eu agradeço, porque senão eu mesma não teria contato com isso. E à medida que eu vou, falou, então esse universo existe. Mas é um filme totalmente desconstruído, assim. A princípio ele é completamente sem pé nem cabeça, mas a história ela vai como é que é? Se encaixando, se complementando e no final você tem um material riquíssimo, mas com uma linguagem totalmente diferente do que a gente está acostumado, totalmente desconstruída, que essa geração de hoje entende do começo ao fim. Então, eu estou trazendo isso porque talvez seja o momento da gente pensar, né? Sim. Como construir essa mensagem cinematográfica, né? Sim. Do audiovisual, desse novo audiovisual. O cinema ele tem diversas linguagens, né? Diversas mesmo, assim. Existem histórias que se passam paralelas, existem histórias que nem você contou, que elas são completamente embaralhadas e que no final aquele baralho se mostra, mas é muito louco, porque às vezes você está assistindo uma cena que é lá do final do filme, e de repente vem uma cena que é do início do filme, de repente uma que é lá do meio do filme, e a tua cabeça, meu Deus, mas onde é que eu tô? Mas isso é proposital, assim, sabe? Porque aí a tua mente começa a interligar a história, e quando chega no ápice, que é o terceiro ato lá do filme, que é o final, tudo se conecta, e aí teu cérebro faz assim, ó, ele junta o baralho e aí dá essa sensação, você fala, nossa, que então, legal. Tudo né? fez sentido, né? Isso. Então, são técnicas do audiovisual mesmo, assim, e que funcionam muito bem mesmo. Eu adoro, assim. Então, e aí a gente então entra no mercado imobiliário que nós temos, vamos dizer, os formatos bem mais engessados.
né? Uhum. E o nosso desafio é sempre tentar algo criativo, algo que chame atenção. E acho que a gente ainda está na era das músicas de impacto, ou aquela música de elevador, aquele lounge que fica atrás, né? Aí começa uma voz, se tem um corretor ele vem, ou se não é a fachada, e depois o interior do imóvel, então aqui é o quarto, a sala, ou as 3Ds, e aí alguns letterings, e termina com, né, A o seu receita de sonho bolo. exatamente está aqui, contatos, ligue pra gente, visite o plantão, ou venha nos visitar, e tum, acaba, the end. Será que o nosso mercado vai ter a coragem, talvez, de criar novos roteiros para contar a mesma coisa? Aí a gente entra naquela questão da parceria, né? De você ter algo diferente e o cliente topar, né? Aí vai da questão da construção de um roteiro muito legal. Um que eu adorei, foi o último trabalho que a gente fez até em conjunto, né? Sim, Eu adorei aquele o trabalho. Horus. Você vê que foi construído e o cliente topou. Ele entrou assim na viagem, né? E eu acho que depende muito disso. Então a gente hoje tem filmes assim que eu até tive inspecionando assim para descobrir o que a gente pode fazer de novo, né? Então assim, existem filmes hoje que o pessoal está fazendo muito legal. A realidade virtual junto com o audiovisual. Por exemplo, assim, eles vão lá, filmam pessoas num estúdio, aí a pessoa tá sentada e aí o filme tá mostrando aqueles 3Ds, tá, né? Tá falando e tudo mais. E, cara, passa uma câmera dentro do próprio 3D e as pessoas vivas estão lá dentro do filme. Eu achei muito legal, né? Então, essas são novas tendências. Obviamente, eu acho que para a gente ter essa mudança, existe investimento. Então, o que a empresa quer? Ela quer o vídeo dos mesmos que ela está acostumada ou ela quer algo diferente? Ela quer essa linguagem nova que a gente trouxe agora nesse último trabalho, que foi muito legal. O cliente não esperava, né? Então, assim, um vídeo desconstruído, digamos assim, né? Que a gente entra com uma história. Tinha uma história muito forte, né? Isso, a gente entra... A gente contou uma história muito forte, a pedido do cliente, né? Eu achei muito legal, assim. E você vê que no início eu ainda falei assim, puta, Adri, mas será que aquela parte sem nenhum áudio vai funcionar? E você, vai funcionar. Então, assim, parabéns pelo roteiro. Né? Acho que você mandou muito bem. A gente construiu juntos. Construímos juntos, né? Mas foi muito legal, assim, essa construção. E o ponto principal é o cliente. Se for Com para certeza, pensar. é ele que abre as portas para, né, para dizer sim para isso, né? Vamos viajar na maionese junto? Vamos. Vamos fazer algo diferente? Vamos. Então, assim, tudo, você vê, são materiais que a gente não consegue fazer, às vezes, em um mês. Às vezes o cliente chega, principalmente de imóveis, né? Ele chega assim, faltando 15 dias para o lançamento do... Sim, vem com uma demanda que a gente tem que, urgente. precisamos fazer. E a maioria é assim, né? A maioria é assim, preciso de um filme ali para... Pô, se constrói uma história... às vezes assim reclamam do orçamento, mas eles não entendem que a gente vai ter 1, 2, às vezes 3 meses trabalhando em cima daquilo. Então a gente faz um monstro, constrói um outro monstro, faz uma versão, muda o áudio, muda. Então às vezes um filme não é um mês que se constrói, né? Então, e eu queria justamente tocar nesse assunto, porque existem mercados até mais vamos dizer, consolidados no mundo publicitário, que são os grandes varejos, as indústrias, né, onde você tem verbas assim absurdas para um vídeo, né? Quando eu fiz publicidade, né, lá em 1815, eu lembro que assim os grandes publicitários, quando a gente se formava, a gente olhava para as produtoras, né? E eram filmes assim de orçamentos tipo 500 mil, 200 mil, 300 mil, 1 milhão às vezes. Às vezes você saía para outros países, ia pegar um deserto, ia pegar... Até porque não existia tecnologia, não existia banco de imagem e ele queria fazer algo muito personalizado. No momento em que as mídias digitais propõem uma velocidade muito maior na produção e publicação desses materiais, a gente não tem nem tempo e nem orçamento para fazer isso. E é possível fazer bons filmes nesse contexto? Eu acredito que sim. Já ganhou um monte de cliente aqui, ó. Eu acredito que sim. Porque é muito louco, porque assim como tudo aumentou a velocidade, nós como produtores audiovisuais também aumentou a velocidade. Antigamente, eu demorava X para editar um filme. Hoje, se não entregar o filme amanhã, então assim, a velocidade nossa também aumentou. Diminuiu a verba
Então, assim, como diminuiu, a gente tem que fazer muito mais trabalhos. Então, aumentou No a nossa volume. velocidade. Exatamente. Então, ou a gente produz aquilo com certa velocidade, ou a gente acaba ficando para trás, né? Então, eu acredito que dá sim para fazer boas produções com pouco recurso. Porém, o que que é o pouco, né? Sim, o que que é esse pouco? O Porque que o pouco que é... não pode inviabilizar também, né? Exatamente. Porque é o que a gente estava falando antes de abrir a câmera. Às vezes a pessoa vem com uma referência de um filme de ação feito em Hollywood ao valor de 5 milhões e ela pega essa referência para dizer, olha, eu quero algo parecido com 5 mil reais. É E isso aí. isso fica na cabeça da pessoa, né? Não, eu quero, mas... Eu tenho isso, mas eu quero isso aqui, né? É isso aí. Acontece muito mesmo. E aí a gente tem que falar, ó, beleza, a gente tem isso como referência, mas porém aqui a gente vai conseguir fazer isso, isso, isso. Então, é o trabalhinho ali que a gente acaba mostrando um pouco da dificuldade que a gente vai ter. A gente tem que falar isso já antes de fechar, né, com o cliente. Falar assim, beleza, você quer isso, tudo bem, mas a gente vai ter isso, isso, isso. A gente tem que já prever o que vai acontecer. Porque o cliente fala, não, mas é um videozinho. E tem essa coisa do diminutivo. É só um videozinho. É uma coisinha que você vai lá, uma imagenzinha que você pega. E esse diminutivo, cara, a gente vai ficando assim, né? Sim, porque eles não entendem assim, a dificuldade que é você, às vezes, pegar um material e ficar editando com carinho para fazer aqueles detalhes ficarem legais, sabe? Então, assim, tudo é trabalhoso. Vamos acertar o áudio. O áudio, às vezes, é um dia de trabalho. Super trabalhoso. Vamos fazer um After Effects. After dá 2, 3 dias ali, às vezes muito mais, porque o cliente, mas eu quero assim, eu quero assado. Então, tipo, o trabalho que ele achava que ia durar 15 dias, porque ele tem um lançamento lá, às vezes vai durar 1 mês, 2 meses, né? A gente tem trabalho que já tá até mais, né, Adri? Sim, sim. Que ele vai passando o tempo, só uma que... gestação. A gente, eu acho que é legal ter essa participação do cliente junto na construção do filme, sabe? Porque, no fundo, quem tá pagando é o cliente, né? Então, se ele quer daquela forma, a gente tem que se esforçar de entregar de um jeito que o cliente diga, é isso. É isso. Né? E sempre fechar essa conta, né? Isso. E em passos, para que não chegue lá no final ele fala assim, não, mas eu pensei que eu queria isso, isso, isso. Então, a gente faz um roteiro, vai aprovando de passinho em passinho para justamente isso não acontecer lá no final. Falar, não, mas eu quero um filme assim, ó. Entendeu? É mostrar esse ultrassom dessa gestação todo mês, né? Para não nascer um tamanduá em vez de um bebê, né? Falar assim, não, a expectativa é essa, nós estamos caminhando nessa direção e o resultado vai chegar aqui, tudo bem? Raramente eu entrego uma primeira versão para o cliente, assim, essa é a primeira versão. Eu sempre falo que é monstro. E por que tem esse nome monstro? Porque, assim, o monstro, ele é feito em filmes, ele é feito no audiovisual, ele é chamado para quê? Porque, digamos assim, você tem uma ideia, cara, vamos fazer um filme assim, assim, assado? Tá, mas como que seria esse filme? Aí a gente pega pedaços de filmes de bancos de imagem, constrói uma narrativa e faz, isso é um monstro. De que vem de demonstrar. Isso é um monstro. Então a pessoa pega aquilo ali, olha, tá, legal. E muitas vezes a gente já aproveita takes desse monstro. Às vezes, né? Porque se às vezes é banco de imagem, a gente já pode começar. Então, a partir de um monstro, a gente vai esmiuçando ele. Mas podia ter um nome mais bonitinho, né, Rafael? Podia. Né? Até para valorizar aí. Mas sabe por quê? Porque eu tenho medo. Daí você entrega, às vezes, a primeira versão, o cliente fala, mas não é nada. Ele já se apavora, ele já acha que é uma versão. Aí você já fala que é um monstro, que ele já fica feliz. E ele já te diminui, ele acha que você não vai entregar aquilo. Entendeu? Então, eu já entrego o monstro para falar, cara... olha, isso daqui é só pra gente ter um norte, porque a gente vai trabalhando em parcerias, então ele já vai me dizendo, eu quero isso, eu não quero isso, e aí eu vou fechando esse monstro, e a gente vai botando a narrativa, até chegar na hora eu falo assim, essa é a primeira versão. Então, ele não vai ter aquele impacto, assim, ó. Sim, tá calmo, né? Você aplaca um pouco essa ansiedade do resultado final. E a gente também faz com que ele trabalhe com a gente. Ele se engaje naquilo. Mas aí nós já estamos falando de vendas, não estamos falando de audiovisual, hein? Você está caminhando essa conversa para um outro lugar que nos interessa bastante, mas enfim. Rafael, deixa eu te fazer uma pergunta com base nisso. Em banco de imagem, você está falando. Isso. Eu noto que a gente, assim, né? Até outro dia eu usava muito banco de imagens de fotos, né?
o Shutterstock, o Stock Photos, os Unsplash, os Envato da vida. Então, muitas marcas onde a gente recorria às imagens estáticas. E na agência a gente tem sentido necessidade cada vez mais de ter um banco de imagens de vídeo. E o que eu sinto é que esse mercado não está acompanhando o tamanho da demanda que nós, empresas de comunicação e quem se utiliza desses recursos, tem hoje para consumir esse tipo de material. Isso é real? Porque eu ainda não encontrei um banco de imagens, vamos supor, possível, né, que também financeiramente consiga caber no orçamento de uma agência, onde você tem assim, um repertório de vídeos como a gente tem na fotografia. Olha, eu tenho usado muito, né, ultimamente, e eu descobri alguns ótimos bancos de imagens. Assim, até o último que eu descobri foi para um trabalho, acho que foi para o PET, não sei para qual cliente que foi, e que eu fiquei impressionado assim, com a qualidade do material. Assim, materiais pesadíssimos, mas imagens muito boas mesmo, assim, sabe? Então, acho que banco de imagens, a gente tem que vasculhar bem, porque tem ótimos bancos de imagens no mercado, sim, sabe? E mesma coisa a questão de músicas, de trilhas, né? Sim, que é outra dificuldade. Antigamente era muito pior. Hoje deu muita facilidade assim pra gente, trouxe, né, pra gente, porque a gente tem ótimas hoje, inclusive até free, assim, já consegue achar bastante coisa free. E onde estão esses compositores? Pois é. Ou esses captadores de imagem, eles vêm da onde? Então, a gente como produtora, a gente entregou muita imagem para o Shutterstock. A gente tinha, por exemplo, assim, a gente ia filmar de drone numa região que a gente sabe, nunca mais vão voltar aqui. A gente aproveitava para fazer takes de drones das cidades. Olha aí. Então, assim, tá perto de uma... faz. E a gente entregava takes curtos, manda lá na Shutterstock, a gente abre uma conta, né, como fornecedor. Entendi. E aí, por exemplo, na Shutterstock eu sei que funciona assim. Cada vez que a imagem for usada, eles pagam pra gente. Claro, direito autoral. Isso. Agora, eu não sei nessas outras como é que funciona, se funciona da mesma forma. Porque se a pessoa paga a mensalidade, eu não sei como é que ela recebe. Mas acredito que seja mais ou menos assim, essas parcerias entre produtoras e esses bancos de imagem. Né? Bacana. Então, e para ir fechando um pouco a nossa conversa, você vê que passa rápido, né? Passa bem rápido. Eu queria trazer uma coisa que a gente tem sentido na pele aí, né? Na prática dos jobs e das coisas que a gente realiza, né? Vai enfrentando, que é justamente assim, né? Às vezes a gente se depara com um roteiro e, invariavelmente, é muito comum que a gente coloque as pessoas da empresa, né? O dono da empresa, os gestores, os líderes ou os parceiros daquele projeto para falar, né? Para trazer, endossar a qualidade, a criação, ou seja o que for dentro daquele projeto, daquele job. E a gente tem notado que assim, existe uma dificuldade mesmo, porque a pessoa às vezes nasceu para ser engenheiro, nasceu para ser veterinário, nasceu para ser arquiteto de projeto estrutural ou hidráulico, e não necessariamente ela tem essa habilidade para falar em público. Todo mundo vai ter que ser um pouco ator daqui para frente? Tá aparecendo, né? Olha, eu nunca fiz vídeo eu falando assim, mas eu já tô me preparando e esse é o primeiro. Esse é teu primeiro podcast? Na frente das câmeras, porque eu sempre tô atrás, né? Sempre estou atrás. Mas eu acredito, sim, porque cada pessoa tem muito para falar, para ensinar, né? Mas hoje tem muitos especialistas, né? Sim. Então, assim, as pessoas têm que também cuidar, né? Com isso, assim, porque ao mesmo tempo que a pessoa fala, parece que ela é a dona da verdade, né? Quando na verdade não, ela pode expressar o conhecimento que ela tem, simplesmente, né? E eu acho que você expressar o conhecimento na frente das câmeras, a gente como produtor audiovisual, a gente tem que ter muito esse feeling e entender isso, que realmente a pessoa não vai conseguir falar. Mas você tem que deixar ela tranquila na frente das câmeras, né? Então, uma tática que eu uso é ela não olhar para a câmera. Então, geralmente eu coloco uma pessoa do lado, né, que está ali conversando com a pessoa e conversa com a pessoa. A pessoa vai falar naturalmente. Então, para mim, assim,
essa coisa de decorado, ou às vezes até de você ler ali Um teleprompter. teleprompter ali, às vezes não funciona num filme, assim. Você vai colocar a pessoa lendo, vai ficar quadrado, sabe? Sim, fica duro, né? Impessoal. Exatamente. Então eu prefiro 1000 vezes a gente bater um papo legal com a pessoa, conversar, e a pessoa tá conversando olhando para uma outra pessoa aqui do lado da câmera, que aquilo vai sair naturalmente e vai ficar muito melhor, assim, aos nossos ouvidos e aos nossos olhos, né? E até para a pessoa vai ser um alívio para ser filmada daquele jeito, né? Sim, e aí eu vou te fazer uma pergunta, né, que me ocorreu agora. Por que que as pessoas têm tanto medo de uma câmera? Por que que isso deixa a gente tão nervoso? Eu acho que é medo de errar, né? Ou de falar besteira, né? No frente das câmeras. Né? Porque, Vamos ficar com essa resposta. porque você vai falar na frente da câmera, você fica se policiando, assim, né? Eu vejo que às vezes a pessoa pega e fica com o ombro assim, ó, duro, né? E tipo assim, se solta, porque não adianta, né? Vai rolar de qualquer jeito. Vai rolar de qualquer jeito. Então eu fiquei nervoso de vir hoje. Então, casa de ferreiro, espeto de pau, né? É isso aí. O homem faz isso pra todo mundo na hora que é a vez dele. Ai, mas bom que não tem uma câmera aqui na frente, né? As câmeras estão tudo ao redor. Tá tudo aqui, ninguém tá vendo, nem a gente. Mas eu acho que é um pouco isso mesmo. E penso que com o tempo talvez isso se naturalize, né? Porque nós vamos estar tão habituados ao tempo todo estar registrando, a ser registrado, a olhar. Ontem eu estava até em algum lugar e, cadê meu carregador? Meu carregador, eu falei, gente, tá faltando só, alguém tem que colocar uma tomada aqui, né? O carregador tem que estar na gente, já não pode estar mais fora. Então, a naturalização dessas ferramentas da tecnologia e o audiovisual, né, tá aí na primeira fileira desse palco, né? Tá naturalizando. Eu acho que cada vez mais as pessoas vão temer as câmeras cada vez menos, me parece. As crianças, né? Você Pois vê 2, 3 aninhos. Agora eu estou aqui fazendo não sei o quê, já conto história. Minha Barbie. Então você vê, é muito natural. Esses já não vou ter vergonha nenhuma. A gente não nasceu com isso, né? Não. A gente não nasceu. Então ali, né? A na nossa raça. dificuldade é muito maior, né, do que a deles. Mas olha, se serve de consolo, você se saiu muito bem, tá? Aprovadíssimo. Obrigado. E Rafa, pra gente ir acabando a nossa conversa, né? Tá chegando ao fim. Fala um pouquinho, me passa seus contatos, passa para quem te ouve aqui, quem te vê. Como é que você funciona, onde é que você tá, como é que a gente te acha. Dá seu recado pra gente. Então, a gente tá no Instagram, né? @flyfilmes. A gente também tem uma agência, eu e minha esposa, assim, a gente também trabalha um pouco essa questão de mídias digitais, né? Então, hoje ela está trabalhando também comigo, que é Fly Connect Media, né? E a gente continua expandindo nossos serviços, né? Hoje a gente busca muito, que o meu sonho é trabalhar com cinema, então... Eu tô atrás disso, tô já há alguns anos construindo roteiros, né? Hoje a gente tá atrás, a gente tá com um que já tá aprovado na Ancine, que é um projeto bem legal, que vai falar sobre araucárias gigantes. Olha isso! Bem legal, vai ser um documentário. E a gente também tá com outro projeto na Paulo Gustavo, em Santa Catarina, que vai ser um roteiro de um longa-metragem que vai falar sobre caça às baleias. E aí esse é um roteiro meu, então... São novos braços que a gente vai abrindo, né, e procurando diversificar, porque esse é um ramo muito aberto, né? Sim, é a vida, né? A vida tá aí para ser registrada, né? Isso. Então, quem quiser me achar pode também através do telefone, né, 41 988 24 64 68, né, ou através das nossas redes sociais. Tá joia. Rafael, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que Foi agradeço. Um papo delícia, né? Aliás, toda vez que a gente vai fazer um job junto, sempre tem uma hora da fofoca ali pra gente dar um pouco de risada e falar de tudo isso, né? E a você que me assiste também, agradeço a tua audiência, a tua escuta, sempre carinhosa, sempre acompanhando aqui os nossos conteúdos. E obrigado também aos nossos patrocinadores, SZL Imóveis, Conforto Ambiental e ArcJobs. Lembrando que esse é um projeto realizado pela Nuna Marketing Imobiliário. E você nos encontra no Instagram, NunaMKT, no Facebook com o mesmo endereço e no YouTube, nesse canal que você nos assiste. Até lá!